queria fazer algo diferente, eu queria ajudar, queria criar alguma coisa, sabe? Pessoas novas entram numa menopausa precoce. Como era um calendário de mulheres nuas, não era qualquer lugar que eu podia oferecer. 80% das mulheres têm sintomas mais fortes e 20% sofre menos, mas todas as mulheres passarão pela menopausa. E uma coisa interessante, quando eu escutava assim escritores falar sobre livro, eu levei 5 anos, eu levei 10 anos para escrever, eu falava, nossa, que falta de criatividade. Hoje eu sei por quê. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, uma personalidade nova, num papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo, bater um papo sobre trabalho, sobre carreira, sobre coisas que ela vem fazendo. Essa pessoa inquieta e multifacetada que é a Laila Merola. Isso. É blogueira, escritora, formada em propaganda e publicidade. Já foi, naquela época chamava de aeromoça, né? Já foi aeromoça da Transbrasil. Laila, é um prazer enorme te receber aqui. Obrigada, muito obrigada Zé, pela generosidade de estar presente aqui. Sinta-se em casa, a sala é sua. Eu é que estou honrada com o convite. Estou muito feliz, obrigada. A alegria é minha. Eu sempre começo o programa pedindo para a convidada falar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui. Quem é Laila Merola, de onde vem, família, enfim, coisas que você possa contar para a gente, que não precisa ficar em off. Minha vida é um livro aberto. Pronto, então vamos lá, conta um pouco. Bom, eu sou uma virginiana legítima, né? Faço aniversário agora dia 25. Eu tenho a alma inquieta. Eu não consigo parar de não querer, de não conhecer, de não buscar. E isso é desde pequena, né? Sempre fui assim. Eu sempre quis entender aquilo que acho que a maioria não se preocupava e que me incomodava não saber. Então, eu falo que eu sou uma eterna estudiosa. E com isso, eu fiz muitos cursos na área de terapia, o Reiki, barra de Axis, metodologia de Grabovoi, Grigori Grabovoi, que é um médium russo. Fiz numerologia, fiz muitas outras coisas, parapsicologia. Então, isso daí vai abrindo a mente. Quando a gente estuda bastante, eu falo que conhecimento é poder, né? Você se sente poderosa. E conforme você vai angariando, né, para a sua vida esses conhecimentos, você expande como ser humano, né? Você vai buscando cada vez mais coisas e também um lance de não só autoajuda, mas de ajuda para pessoas que estão em volta. Eu gosto sempre de dizer, pelo menos eu também sou essa pessoa inquieta, que quanto mais coisas a gente faz na vida, mais horizontes a gente abre. Sim. Então, em todos os horizontes que você atua, você amplia eles na medida que você tem outros conhecimentos paralelos que vão te auxiliando, né? Lógico, você se torna, eu acredito que a gente se torne mais visionário. Aquela coisa de você ver todas as possibilidades que estão à sua disposição. Então, e eu cheguei assim, o lance de ser escritora, eu comecei isso com 60 e poucos anos. Porque eu tive um casamento, né, tive filho, avó, tenho minha neta, minha filha, e aí eu mudei. Quando chegou uma fase na minha vida, eu fiz uma revolução total. Eu me divorciei e fui buscar coisas que eu achava que eram importantes para mim. E aí comecei a minha jornada de autoconhecimento. Que maravilha. Né? E aí, quando é que começou o blog? Tem um blog, né? Então, eu tenho um blog. O blog começou para eu ir descobrindo e colocando num lugar essa paixão pela escrita. E o meu blog, ele até assim, ele tem um lance bem grande de arte e cultura. Eu trabalho com bastante assessorias de imprensa,
boto muita matéria de música. Você já foi meu convidado sim, maravilhoso várias vezes. lá. Já tive até matéria especial sobre... Matéria especial, pessoas especiais, matérias é. especiais. E aí, com esse lance do blog, eu fui ampliando. Na época da pandemia, eu comecei a escrever. Eu acho que essa coisa reclusa já me deixou mais nervosa. Eu falei, vou ocupar minha mente com alguma coisa útil. E eu comecei a escrever. O livro Menopausa veio depois do projeto que eu fiz em 2017, que foi o projeto das Garotas do Calendário, para falar sobre o tema menopausa, que foi uma coisa que eu senti muito na minha vida. Sofri muito com a menopausa e eu queria ajudar mais e mais mulheres a evitar algumas coisas que eu passei. E antes da gente entrar mais de detalhe no livro e no tema da menopausa, eu queria que você contasse um pouco do projeto das garotas do calendário. Então, o projeto das garotas surgiu no ano de 2017. Eu queria fazer algo diferente, eu queria ajudar, queria criar alguma coisa, sabe? Uma nova ideia, fazer uma criação. E me veio essa ideia do calendário. Na realidade, eu assisti um filme há muitos anos atrás, eu nem me lembro o nome do filme, mas era O Calendário das Garotas, alguma coisa assim. Era uma história na Inglaterra que para ajudar um hospital... Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Bárbaro, assisti. Né? Para ajudar a angariar dinheiro para um hospital, elas fizeram o calendário. Então, elas... liberaram todo aquele medo, aquela coisa fechada, as vergonhas, né, as frustrações, e fizeram o calendário. Eu falei, por que não eu fazer isso aqui? Eu pesquisei, não tinha nada aqui sobre isso. Inclusive o filme é muito interessante porque tem todo aquele processo da insegurança delas, da resistência, vai fazer, não vai fazer, para que vai, como é que é, eu não tenho coragem, quem vai ver, eu não tenho coragem de mostrar meu corpo. Meu corpo não está perfeito. É muito legal. E isso vinha muito de encontro com o lado emocional da menopausa, né? Então, é aquela coisa, a mulher acha que ela não é mais desejável, que ela não é mais bonita, que aquelas gorduras extras que aparecem no corpo, né? Ou o fato de se sentir mais velha para entrar na menopausa, e na realidade não é. Pessoas novas entram na menopausa precoce, né? Aí eu falei, gente, eu vou fazer isso. Aí botei no Facebook, mulheres, estou fazendo um projeto. Quem quiser saber, eu não dei explicação, porque é aí que você atiça a curiosidade. Quem quiser participar do meu projeto, entre em contato comigo. Aí um monte entrou. Choveu. Aí eu fui falando, algumas recuaram. Que eu tirar foto sem roupa? Mas aí eu consegui, como não consegui as doses, então entrei eu e chamei minha mãe. Falei, mãe, você topa? A minha mãe é 20 anos mais velha que eu, né? Minha mãe falou, tudo bem, se seu pai não ligar. Meu pai falou, eu tô nem aí, pode ir. E eu tenho a felicidade de ter meus pais até hoje. Quem vai ver, hoje. vai ficar só vendo. Não... Exato, ele falou, isso não vai dar em nada, mas deu, né? E aí nós juntamos as 12 mulheres, eu expliquei o projeto e tinha os mais variados tipos físicos, idades, e isso me agradou muito. Porque tinha mais gordinha, charmosa, tinha magrinha, tímida. Olha só a diferença, né? Então eu falei, vamos explorar isso. Não, e é bom que se ressalte que o projeto das fotos são fotos sensuais. Apesar das pessoas estarem sem roupa, não são fotos explícitas, né? Não aparece nada, é tudo muito delicado. Aparece o corpo, mas assim, as partes íntimas estão preservadas. E existe uma brincadeira com os acessórios. Eu jamais iria expor as pessoas, porque tinha gente conhecida e gente que eu nunca vi participando. Mas eu exigi que durante as fotos todas estivessem nuas para as fotos. Quem fez as fotos foi uma amiga minha que estava grávida na época, então isso ajudou bastante, porque as mulheres já estavam assim ficaram mais à vontade. Mais à vontade, né? Fomos para o estúdio, eu fui marcando de 2 em 2, mas o porquê do desnudar? Para elas sentirem que realmente elas estavam tirando tudo, né? Todas as mágoas, os medos, e junto com a roupa. E aí eu fazia a produção. Eu fiz toda a produção do calendário. Eu escolhi as fotos, eu fiz tudo junto. E a fotógrafa, né, fez
parte técnica. A parte técnica. Olha, eu sei que foi um processo, a gente começou em agosto de 2017, terminou todo o processo, né? De escolha de foto, depois fazer o calendário, e aí começar a divulgar, terminou em 2018. Só que eu pensei, né, vou fazer o calendário mais para frente, porque eu não sabia quanto tempo ia levar. 2019. Aí eu fiz para 2019, comecei a divulgar 2018. A minha ideia era doar. E teve boa repercussão? Teve muito boa repercussão. Ele era vendido, era doado? Não. A minha ideia era doar. Aí você começa a bater de frente, eu fiz o lado poético. Aí você começa a bater com o lado prático. Como era um calendário de mulheres nuas, não era qualquer lugar que eu podia oferecer. Ofereci para várias instituições, não vou citar nomes, mas tinha uma certa burocracia e eu queria doar para que vendessem. Para mim é um motivo de orgulho esse calendário, sabe? Para mim é a minha obra de arte. Não, mas é um projeto lindo, é um projeto lindo. Eu acho assim, na época que o calendário ficou pronto, eu fui convidada para dar entrevista, eu fiz palestra, eu fui na Rede TV, no programa. Hoje já não tem mais, as Superpoderosas. Saiu na mídia. Pessoas que eram da mídia ajudaram bastante. Inclusive, uma das modelos do calendário é uma modelo conhecida, que é a Núbia Oliver, que é minha amiga pessoal há muitos anos. A gente se conhece há muitos anos. E a Núbia abriu a agenda dela para fazer esse calendário. Assim, foi um presente pra gente, né? E embelezou, porque ela é uma profissional. Aliás, ela acho que é a mulher que mais saiu em revistas no Brasil, a Núbia. Então, ela embelezou também o calendário e ela estava na menopausa. E o livro, o Menopausa, ele veio depois do calendário? Sim. Até então, eu não tive a ideia do livro, mas quando acabou aquela coisa, porque aí eu não consegui doar o calendário e chegou no Brasil uma peça off-Broadway que era Menopausa, o musical. Quem estava dirigindo era Maximiliana Reis. E eu fui falar com ela. Falei, Maximiliana, eu tenho um projeto assim, eu tenho um calendário tal, o que a gente pode fazer? Eu gostaria de contribuir. Ela falou, é uma doação? Eu falei, sim, é uma doação, porque essa foi a minha ideia. Eu nunca quis ter lucro com o calendário. Para mim, eu queria que alguém se beneficiasse desse trabalho. E aí eu doei para a peça. Durante a peça de teatro, o calendário era distribuído, o pessoal tirava foto, foi muito legal. Bacana. Eu fiquei feliz porque encaixou uma coisa na outra. Aí eu fiquei órfã, né? Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí pensei, falei, vou escrever um livro. Eu já estava com o projeto pronto, porque eu pesquisei tudo antes. Aí eu usei tudo que eu pesquisei, que eu busquei. Eu não sou médica, não sou da área da saúde, mas para a gente saber sobre determinado tema, é pesquisar. Pesquisador, né? Pesquisa qualquer área. Eu sou uma pesquisadora, então eu coloquei coisas, inclusive o livro dá os créditos, né? A parte toda que eu pesquisei, e busquei coisas da época mesmo, das avós, das tias, coisas alternativas. Eu, como terapeuta, busquei assim umas orientações alternativas, porque não é todo mundo que pode fazer os tratamentos normais, né? E aí eu escrevi o livro, foi até rápido, porque eu já estava com material. Eu tenho um rapaz que me ajuda com essa parte de editoração, na parte digital, ele trabalha comigo, que é o Ricardo Barbosa, e ele montou o livro para mim. E lançamos digital. Isso foi em 2018. E aí, quando foi em 2019, desculpa. Aí, quando foi o ano passado, eu tomei conhecimento de uma editora Ases da Literatura. Tem muitas, né, no mercado. Mas me interessou porque a Ases da Literatura é uma editora portuguesa da cidade de Braga. E ela tem filial aqui no Brasil. Só que ela trabalha divulgando os livros em outros países. E na língua portuguesa. Para brasileiros que moram fora. Porque eu tenho muitos amigos que moram fora e sempre escutei, assim, para eles comprarem livro, é alguém levando daqui. Ele não compra no site lá. Agora sim, pela Amazon, os livros são vendidos no Japão, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Europa, Países Baixos, Suécia, Polônia.
Então, para mim, isso é bárbaro. Que outros brasileiros que não moram aqui vão ter a oportunidade de ter em mãos, não só a minha literatura, mas de todos que estão ligados à editora. E aí vamos aproveitar e vamos mostrar o livro aqui, né? Esse é o livro da Laila, Menopausa. Laila Merola, com esse projeto gráfico Adorei bonito aqui. essa capa bonita. O livro, a diagramação é bem bacana, eu tive folheando ali. Tem umas fotos, de algumas pessoas que participaram. Essas são fotos das meninas do calendário? Não, das meninas do calendário, eu coloquei aí, da parte do teatro, a parte de mídia, tem tudo aí no livro. Bem ilustrado, tem bastante fotos. Bem ilustrado, que é para ficar bem mais leve, um tema chato. E é interessante porque é um trabalho que dá dicas para passar pelas dificuldades da menopausa, dicas mais naturais, né, para as pessoas que eventualmente não têm condições de fazer um tratamento regular, né, um tratamento tradicional com medicamentos, etc. Tal, que às vezes é muito caro. E não só caro, às vezes a pessoa é intolerante, né, não consegue ter... Acontece que tem pessoas que têm quadro de CA na família, então os médicos não aconselham reposição hormonal, que tem vários tipos de reposição hormonal. Então a pessoa fica assim meio sem saber para onde correr, né? Então ela pode... Quais são esses tratamentos? Tem coisas muito tranquilas que não tem custo nenhum. Fazer um yoga, fazer dança, fazer tai chi chuan, porque isso ajuda a liberar o estresse, a ansiedade, ajuda nos ossos pelos movimentos, porque na menopausa dá muita artrose, artrite, problemas ósseos. Você pode tomar chás da época da vovó. Gente, vocês devem estar ouvindo um reco-reco, teco-teco, barulheiro aqui. É que nós estamos num espaço onde nas paredes externas do prédio está sendo feita uma reforma. E está bem aqui na minha janela, bem aqui do lado. A gente não tem um isolamento acústico, então assim, a gente vai ter que lidar com esse barulhinho que espero não atrapalhe que vocês ouçam o que a gente está conversando aqui. E eu vou aproveitar agora esse momento para fazer a dica da semana. Essa semana eu quero indicar para vocês aqui o livro do Alexandre Rebelo, Itinerários para o Fim do Mundo. É um romance bastante interessante, instigante, uma leitura fácil, agradável, gostosa de ler. Além, óbvio, da indicação do livro da Laila, né? Por favor, que é a Menopausa. Mas a gente vai voltar a falar do livro daqui a pouco. Então assim, Alexandre Rebelo, Itinerários para o Fim do Mundo. Fica esperto, piscou, tem dica. Aí tem os chás, né, que é da época da avó, da tia. Tem o chá de folha de amora, que ajuda muito porque ele dá uma reposição hormonal. É incrível, mas as plantas têm esse poder também. O chá de São João, que ele já tem esse nome porque ele é da época de São João, mês de julho. De festa junina. E tem o ginkgo biloba, tem arnica, todas essas coisas, essas ervas ajudam tanto para tirar o estresse, a tensão, a ansiedade, como também com a parte óssea e como também numa reposição natural, de hormônio natural no corpo. Então tem muitas dicas que as pessoas podem se prevenir na alimentação, comer mais peixe, fazer aquele mix dos grãos, sabe? Tudo isso vai mudando o seu organismo para aceitar essas mudanças. E a pessoa não passa, porque tem os calores, né? Você deve já ter escutado as mulheres falar do fogacho. Muito calor, aquele calor que vem de dentro para fora e a pessoa fica vermelha. Daqui a pouco ela já sente frio e já quer colocar uma malha. A mudança de humor é nisso que eu pego bastante, porque muitas pessoas ficam depressivas nessa época, porque elas nem sabem o que está acontecendo. E a menopausa, ela não entra direto. Ela tem um caminho do climatério, né? Onde a mulher já vai oscilando o ciclo menstrual. E quando ela para 1 ano mesmo com esse ciclo, aí ela já está na menopausa. Isso pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, esse climatério. Por isso que eu falo, 80% das mulheres têm sintomas mais fortes e 20%
como algumas pessoas beneficiadas pela natureza, uns 20% só sofrem menos, mas todas as mulheres passarão pela menopausa. Isso é processo natural. Processo natural, então não tem por onde fugir. Quanto mais cedo souber lidar com isso, melhor para a mulher. Bom, e com relação a livros, além do Menopausa, você tem mais um livro publicado, fora os que ainda não foram publicados, né? Os que eu tenho 2 livros digitais, ainda em plataformas, um é sobre relacionamento, se chama Sorrindo para o Amor. Eu falo sobre todos os tipos de relação e tenho da libido, que eu falo uma extensão desse livro da menopausa, que libido é um dos sintomas a queda da perda, libido, né, da libido é um dos sintomas da menopausa. Esses 2 são digitais e acabei de publicar agora um livro infantil, também com o fundo emocional. Esse é o livro recém-publicado, né? Coletânea Crescendo Feliz. É um livro infantil, né? Ele tem 3 histórias dentro de um livro, por isso, né, coletânea. E cada historinha fala de um tema que é de importância vital para a criança aprender desde pequena para levar para a sua vida, que é amizade, responsabilidade, coragem. Que bacana. São temas que as crianças têm que tomar contato logo cedo, né? Exatamente. Para ter seus valores, civilidade. Até para crescer com valores mais consistentes. A gente está num mundo tão frugal, né? Tão conturbado, né? Que as crianças precisam ser... E a gente tem que incentivar o interesse da criança pela leitura. Exatamente. A leitura e eu sempre fiz isso com a minha filha, com a minha neta, ambas adoram ler. A leitura é fundamental. Quem não lê... Não descobre o mundo. Não sabe o que é felicidade. A gente está em qualquer lugar, a gente conhece qualquer pessoa, viaja para qualquer país num livro. Não é? Eu acho maravilhoso. Tá, os outros 2 que tem digitais, eles estão só no digital? Só no digital, mas é um projeto futuro já de publicação. Eu vou unificar os 2 e lançar também, né? Agora eu vou cuidar desses 2 primeiro, porque dá um certo trabalho quando não é só lançar. A gente tem que fazer um trabalho de divulgação. É um caminhar, sabe? Eu ainda tô no começo dessa caminhada, mas eu tô gostando muito. E a editora ajuda, os 2 livros estão no site da editora Ases da Literatura, estão na Amazon, nas lojas americanas e outros sites aí de marketplaces conhecidos, né? Bacana. Ao todo, quantos livros são escritos? Esse daí eu tinha escrito, são 3 separados, então eu estava com 6 livros escritos e 2 publicados e 2 eu escrevendo. Eu estou escrevendo um livro que eu não sei se eu vou conseguir publicar, porque é um livro assim meio... Esse é mais quente, vamos dizer, né? Mas também... É picante. Picante. Até eu fico com vergonha. Mas a gente tem mas escritor não pode ter vergonha. Tem que botar as coisas para fora sem vergonha. Mas esse vai ser bem picante, porque ele é muito detalhista. Eu, como virginiana, adoro detalhes, né? E eu vou fazer só uma pequena sinopse, assim, é a história de um padre que tem uma guerra muito interna entre o amor pelo clero, o amor a Deus, o amor à religião, e o amor à devassidão da alma. Então é um livro assim bem... Ele oscila muito entre sentimentos, emoções e ações. Né? É um embate entre a espiritualidade e a carne. E a carne. Tem coisa melhor para a gente falar do que isso? Aí quem já sabe desse livro, inclusive o Ricardo, que me ajuda muito, ele falou, Laila, será que você vai conseguir publicar? Eu falei, vou. O máximo que vai acontecer é me prenderem. Não, imagina, hoje em dia... Hoje em dia existe a liberdade de expressão. A única coisa que pode acontecer na hora de publicar é eles ter publicado com a observação de que ficção. É ficção e para maiores, de 18 anos, sei lá. Não adianta isso, você botar os curiosos vão. Mas a ideia é todo mundo, né? Quando chegar a hora, ler esse livro. Eu estou muito confiante nele, eu já fiz 4 capítulos. E uma coisa interessante, quando eu escutava assim, escritores falar sobre livro, eu levei 5 anos, eu levei 10 anos para escrever, eu falava, nossa, que falta de criatividade. Hoje eu sei por quê. A gente, quando está escrevendo, a gente tem vários momentos na vida.
E esses momentos, eles interferem na nossa escrita. Você tem que estar ali de corpo e alma, preparado para aquilo, sabe? Você tem que se entregar ao que você está fazendo. Eu escrevi muito rápido, principalmente o infantil, porque eu tenho facilidade de escrita. E infantil é a coisa mais gostosa para escrever. De um dia para o outro, eu escrevi um livro infantil, sabe? E o Menopausa eu tinha o projeto, os outros 2, tudo o mesmo tema. Agora, um livro assim, que nem esse que eu estou escrevendo, ele busca no fundo da sua alma, sabe? Muita coisa. A gente para de vez em quando. Então, assim, o Menopausa, você já contou pra gente que ele está disponível em mais de 12 países, né? Em língua portuguesa. Quem está na Itália, na Espanha, no Reino Unido, pode comprar. Bacana. Essa tua faceta terapeuta, ela tá em atividade ou você deu um tempo? Não, é assim, eu vou falar um pouquinho como que isso pesa na minha vida. Eu tenho um lado desde pequena. Eu falo que quem é bruxa nasce bruxa. Então eu tenho esse lado místico. E quando a gente tem esse lado místico, as coisas acontecem naturalmente. E eu, muito observadora, sempre percebi que eu tinha um lado espiritual muito aguçado. Então eu tratei de tentar conhecer, buscar. Por isso eu fui para as terapias. Eu já atendi pessoas, mas esse não é o meu forte, porque eu sinto que é como uma missão de vida, sabe? Não é o fator de cobrar ou não, porque todo trabalho tem que ser pago. Eu acredito nisso. Mas eu faço isso naturalmente. O meu objetivo era a escrita, porque é o que eu realmente gosto. Eu já trabalhei com muitas outras coisas, né? Trabalhei em companhia aérea, cartório, hotelaria. Mas isso é o que escrita é o que eu gosto. E a terapia, eu fui fazendo tudo que aparecia e que me chamava atenção. O Reiki é um desses que sempre me falaram que eu tinha mão para cura. Então, por que guardar isso? Vamos ajudar, né? Como é que funciona o Reiki? Eu conheço muito pouco. O Reiki, eu fiz um curso de são 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. E quando você chega no terceiro, você é mestre em Reiki. É a imposição da mão, onde você trabalha com a energia do seu corpo, a energia das suas emoções, a energia vital do universo. Então você faz o Reiki de cura. Você tira dores, você tira mal-estar da pessoa. Aí tem gente que fala assim, mas é mágica? É mágica. A vida tá cheia de magia, de mistérios, de coisas que a gente pode usufruir e a maioria não tem. Hoje até que tem mais conhecimento, né? Mas quando eu comecei, chamavam assim, você é bruxa, você é louca, porque as pessoas não tinham contato com essa coisa espiritual do qual a gente pode buscar. Não é tudo que você toca que existe. A eletricidade existe, você não vê a corrente elétrica, mas ela está ali, acendendo luz. E energia é a mesma coisa, né? O ser humano é energia pura. Então, por que não usar isso para ajudar? Eu fiquei curioso com o fato de você ter trabalhado na Transbrasil. Até porque, assim, eu gosto muito de viajar e eu sempre fico observando quando eu estou viajando o trabalho das... Como é que chama? Hoje não é mais comissário. É comissário, né? Antigamente chamava aeromoça. Aeromoça. Mas eu não fui aeromoça. Não? Não, eu trabalhava na área de marketing da Transbrasil. E eu viajava tanto e fui convidada várias vezes. Todo mundo pensava que eu era aeromoça. Porque, comissária, aeromoça, vamos na aeromoça. Eu sou da época da Transbrasil. E eu nunca quis, de fato, porque eu era muito apegada à minha família. E eu gostava de viajar, sempre amei viajar. Já viajei muito. Mas eu gostava de ter uma rotina, vamos dizer assim. E os comissários têm uma vida... né? Quem pensa que é fácil, não é. Pois é, era justamente por isso que eu estava curioso. Eu ia perguntar como é que é a vida de uma comissária de bordo. Mas eu trabalhei diretamente com eles. Para aqui, fica uma noite ali, viaja não sei para onde, não tem paradeiro. Não tem paradeiro. É assim, é uma vida sem regras, mas eles criam um contexto de regra dentro disso. Porque você não pode combinar com a sua família um aniversário, uma festa, vai depender da escala, feriado, né? Tudo vai depender da escala. E essa escala não sai anual, ela sai por períodos, picadinho. E se acontece algum problema com os comissários, com um ou outro, você já é acionado. Tem gente que tem que ir de uma cidade para outra para cobrir aquela pessoa para fora do país. Mas é uma vida interessante, porque para quem não gosta de rotina,
É super interessante. Mas pra gente que está viajando, sempre parece que é uma vida glamurosa. Glamourosa. Aquela coisa, olha que chique, a comissária toda bem vestida, muito bem maquiada, muito bem penteada. Cabelinho arrumado. Cabelo arrumado. Mas elas acordam às vezes 3 horas da manhã, é. não dormem. É assim, tem um lado de sacrifício, mas como muitas profissões têm, como médico e... Né? E quando a pessoa faz por amor, porque gosta, né? Esse sacrifício fica mais suave. Eu tenho uma amiga que ela viajava comigo, eu ganhava passagem. Então eu levava muito ela viajar comigo. E numa dessas viagens, ela olhou para fora assim e falou assim, eu vou ser comissária. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, Suzy, não. Ela falou, eu falei, você é tão agarrada no seu pai e na sua mãe, filha única? Ela falou, não, eu vou ser comissária, você pode escrever. E foi. Deu uns meses, ela estava voando e ela voou pela VASP. Ela voou mais de 20 anos e ela amava. Então, eles gostam. Quem trabalha na aviação se apaixona. É maravilhoso. Eu vou fazer uma parte aqui até para esclarecer para vocês. A gente está falando aqui com uma naturalidade tão grande de Transbrasil, VASP, Varig. Gente, eram companhias aéreas algumas décadas atrás, não existem mais. Era a VASP, Viação Aérea de São Paulo, Varig, Viação Aérea Rio Grande do Sul e Transbrasil. Eram 3 companhias aéreas que circulavam o país inteiro. A gente, quando era mais jovenzinho, a gente só viajava nessas companhias, né? Porque não tinha Latam, Azul. Eu vi a Latam começar. Pois é. Eu estava lá. A Latam veio da TAM, era a TAM e a TAM, eu vi. Virou Latam. Latam porque se juntou com a LAN-Chile. Com a LAN-Chile. Exato. Então, assim, só para situar o pessoal mais jovem, o que estão falando de que é isso? Transbrasil? Se falar do Cruzeiro, então, desmaia. Nossa, o Cruzeiro do Sul, então, o pessoal vai cair para trás, né? Eu sou da época do Cruzeiro do Sul é mais antiga ainda, que também era uma companhia aérea, que também deixou de existir. Mas, enfim... Eu vi que na época que você trabalhou na Transbrasil, você teve uma experiência como cantora, né? Era do coral da Transbrasil. Nossa, eu amava. Gente, olha, foi a época, uma das épocas mais felizes da minha vida foi essa época do coral da Transbrasil. Porque eu fui cantora do coral 4 anos. E eu fazia parte da organização, eram 40 pessoas, entre homens e mulheres, com 4 tipos de vozes diferentes. Né? Que era o contralto, soprano, tenor e barítono. E barítono, exato. E aí, para organizar essas aulas de canto dentro da empresa, até o grupo ficar pronto, até a gente cantava as baquianas, mas eram coisas maravilhosas que nós, na época, não tínhamos contato. A MPB, músicas assim. Então, até decorar as letras e fazer uniforme, tudo eu participei disso. E eu cantava, né, com toda a equipe, 40 pessoas, e viajávamos 40 pessoas no avião. Então, era aquela coisa do home list, toda aquela logística. E as músicas e os teatros que eu conheci Brasil afora, o de Manaus, o de Fortaleza, o de Maceió, nossa, Natal, tudo que você pode imaginar nós cantamos. Eu acho que a maioria do Brasil, só acho que eu não fui no Mato Grosso. Vocês chegaram a gravar disco, né? Gravamos um disco com o Luiz Vieira, que era 40 anos de vida disca. Eu tinha esse disco, eu ganhei de brinde da Transbrasil. Mas não sei se eu tenho mais, eu tenho tanto CD em casa que eu não sei se eu consigo achar. Mas eu ganhei de brinde, ganhei de presente. Então... Era o coral com a participação do Luiz Vieira. O Luiz Vieira era o nosso padrinho. E ele se divertia com a gente, ele adorava estar com a gente. Nós cantamos com Dominguinhos. Bom, Laila, a gente tem uma coisinha que a gente não falou ainda, né? Que você não contou pra gente. A tua experiência como modelo. Modelo de moda, né? Isso daí era uma brincadeira, né? Porque pessoas conhecidas ou pessoas do meio, eu fiz algumas fotos para a revista de ateliê, fiz fotos para a revista de molde, sabe? Molde Cia. Lembra Manequim, Molde Cia? Fiz fotos para isso, para essas revistas. Sempre fui convidada para fazer foto e fazer alguma coisinha, mas eu fazia mais por diversão mesmo. Bom, agora vamos fazer mais uma parte, assim. Gente, molde, revista, isso era um esquema que havia no passado, que você ia na banca de revista e você comprava uma revista que estava cheia de modelos de
de vestidos, de saia, de Para as blusa. costureiras. Para as costureiras. E dentro dessas revistas vinha um encarte com moldes. Eram moldes assim, genéricos que você podia, a partir dali, fazer o seu molde para fazer a sua roupa em casa. Isso existiu, tá? Existiu. Não, é engraçado, né? A gente entrega a idade. Pois é. Mas eu cheguei a fazer também de lingerie, assim, a parte de pijamas, camisolas. Eu me divertia. Vestidos de festa e outras coisitas. Agora é tudo inteligência artificial, né? Agora é tudo IA. É lógico, Basta botar na minha época éramos nós mesmos ali. Que posava. E eu adorava, muito gostoso. Laila, foi um prazer enorme conversar contigo, trocar ideia, também. dar risada. Eu queria agradecer a tua disponibilidade, a generosidade por estar aqui comigo. Imagina, conversando, eu fico super feliz batendo esse papo. Foi um prazer imenso, eu só tenho a agradecer. Eu é que agradeço, Zé. Espero que você me convide mais vezes quando tiver mais livro. Isso. Na hora que você lançar outros livros, a gente te convida. Obrigada, tá agradeço. Muito obrigado, querida. Obrigada, viu? E essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma entrevista nova, uma personalidade nova. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. Quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir, comentar e vir com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente!